Obrigada, Luiz. Obrigada, Josi. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada. É bom demais estar com cada um aqui. Queria até honrar a vida de vocês, dizer que maravilhoso ter, né, Luísa, Josi conduzindo esse tempo e alcançando tantas pessoas com a fidelidade da vida deles. E a gente poder compartilhar da palavra aqui, daquilo que Deus tem feito na nossa vida é maravilhoso, né? Como o Luiz disse aí, eu sou a esposa do Leandro Machado. Eu não sei você, mas eu sou zero tecnologia, então eu vou andando só sobre os passos dele, né? Então eu abro o notebook dele, eu uso o que já está logado. Mas assim, eu estou há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, nós chegamos aqui há um ano e meio, mais ou menos, vai fazer ainda um ano e meio, mas nós somos lá de São Paulo, não sei se tem alguém aqui que é de São Paulo, nós somos do interior de São Paulo, na verdade, lá de Bauru, da cidade de Bauru. E lá nós pastoreávamos, né, uma igreja já há 13 ou 14 anos. E aí fomos dirigidos pelo Senhor para estar aqui nessa nação, nessa terra, e discernindo aí os próximos passos. E estamos na igreja de Orlando, né? Servindo o pastor Diego, Ana, auxiliando em tudo aquilo que a gente pode, com as crianças, com o Get Up, com os adolescentes, com o Verbo no Lar, fazendo aquilo que Deus tem colocado ao nosso alcance. Eu tava pensando, né, falando, poxa, como que eu vou me apresentar? Quem sou eu? E a marca do nosso coração é: eu sou sua irmã em Cristo, eu sou uma filha do mesmo pai que o seu, né? E nós estamos aqui na mesma família da fé, do verbo. Se você é verbiano, né, como eu, e nós estamos aqui sendo guiados por aquilo que Deus tem falado no nosso coração. E eu sei que é assim com você também, né? Quem já está aqui no solo americano, quem está em outras nações, quem está no Brasil se preparando para vir, nós temos um chamado, uma voz aí, né? Que nos conecta e graças a Deus por isso. E vamos lá, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu vi que semana passada nós somos ministrados a respeito de fé, que é um fundamento básico aí daquilo que a gente vive, né? E eu quero fazer você pensar, e qual será que é a ministração hoje? Porque eu falei, eu vou caminhar naquilo que é o arrozinho com feijão para a nossa vida. Se nós não vamos falar de fé, sobre o que será que nós podemos falar? Hoje eu vou falar sobre amor. Eu quero falar sobre uma vida de amor, sobre a gente andar em amor. E eu tenho certeza que isso é algo essencial para a nossa vida, né? E você vai concordar comigo. Então, é tão maravilhoso, né? Como a gente sempre ouve de todo mundo que está acima de nós no ministério, os nossos líderes aí, que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, né? Então, nessa noite eu quero falar com você a respeito do amor do tipo de Deus, daquilo que vai salvar a nossa vida, né? Que vai proteger a nossa vida e nos levar por caminhos seguros. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei você, mas o meu marido costuma dizer para mim que eu sou facilmente convencida por propaganda. Então, assim, ele fala que se eu estou no mercado e tem dois rótulos, o rótulo que tem um layout mais bonito, ou uma chamada, uma apresentação ali legal, ele fala que eu escolho porque eu sou atraída por aquela propaganda. Ele fala que uma propaganda bem feita acaba me pegando. E eu não sei você, mas às vezes eu vejo no Instagram, eu vejo em redes sociais, assim, uma chamada de algo e aquilo me chama atenção e eu quero ver, e normalmente vem com uma frase de algo que a gente está precisando. Então, desde coisas simples do dia a dia, aquele produto milagroso que vai tirar todas as manchas que você precisa, ou aquele alimento que tem toda a proteína que você precisa para sua dieta, e tem coisas que vão saltando aos nossos olhos, né? Daquelas mensagens, daquelas palavras que falam assim, ah, isso aqui você precisa, né? E quando a gente vai para a Bíblia, não é algo enganoso, porque tem propaganda que é enganosa, né? A Bíblia ela é a verdade para nós. E se a gente puder falar de algo que a Bíblia traz para a gente como, olha, uma chave para abrir todas as portas, um caminho que vai te levar para a perfeita vontade de Deus, a gente pode dizer que é o amor. Né? Se tiver algo assim que a gente pode resumir a Bíblia, resumir o Evangelho, eu posso dizer que seria essa vida de amor que a palavra nos convida a viver. E eu queria começar lendo com você um versículo que está lá em 1 João, 1 João no capítulo 3, no versículo 22, ele fala assim, 1 João 3, versículo 22, eu vou ler até o 24. Ele diz: E qualquer coisa que pedimos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Então, tá aqui a chave de tudo. Qualquer coisa que você pedir, ele vai fazer. E aí ele continua: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós e pelo Espírito que nos tem dado. Então, esse é o segredo de todo o evangelho, né? Se a gente puder dizer o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso viver, o que é que eu preciso cumprir, porque a Bíblia vai trazer muitas instruções para a nossa vida, e graças a Deus por isso, porque são instruções preciosas, são instruções detalhadas para que qualquer situação que a gente está passando, a gente sempre vai encontrar a resposta na Bíblia, sempre. Mas o amor, viver uma vida de amor, é resumir, né, é dizer a forma concreta que a gente consegue acertar, não errar, mesmo em coisas que ainda não foram reveladas a nós. Se a gente andar numa vida de amor, mesmo aquilo que às vezes a gente ainda não tem clareza, discernimento, ou se ainda nós não estudamos e aprendemos sobre aquilo, o amor vai nos colocar nesse lugar de segurança. Né. E lá em João 13 fica muito claro isso, hoje eu vou trazer muitas referências para você. Em João 13, no versículo 34 e 35 fala sobre o novo mandamento que nos foi dado, né, você tenho certeza que você já sabe qual é. E lá João 13, 34 e 35 diz: "Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Fala sério, não é? Você não quer ser chamado e ser conhecido como um discípulo de Cristo? Tudo que você mais quer na sua vida não é as pessoas olharem para você e poder falar: "Tem algo diferente em você". Com certeza você já deve ter ouvido isso de alguém que às vezes não é cristão, que não sabe, né, não tem essa vivência que nós temos. Nós temos tantas inspirações perto de nós, pessoas, homens e mulheres que nós podemos olhar e nos inspirarmos. E quando aquela pessoa que não tem Deus, não tem o evangelho, ela se encontra com você, isso é tão real, tão palpável, porque quando a gente escolhe amar a Deus, viver uma vida para Ele, é dessa forma que as pessoas precisam nos ver, dessa forma que elas nos veem, como os discípulos de Jesus. E o mandamento se resume nisso, toda a Bíblia se resume nisso. E nós vivemos uma vida onde nós vamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E qual é a forma que Deus nos amou? A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que ele fez o quê? Ele nos deu Jesus, ele entregou Jesus em nosso lugar. O maior sacrifício, a maior entrega, a maior prova de amor foi essa, né? E ele nos amou, ele escolheu nos amar primeiro. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Né. Então acho que é claro para a gente, né, que eu tenho certeza aqui que todo mundo já é salvo, todo mundo aqui já teve um novo nascimento, todo mundo aqui vive uma vida não só de um cristão comum, mas de uma pessoa que está buscando conhecer mais a Deus, fazer Deus conhecido, escolhendo viver uma vida consagrada a Ele, uma vida de santidade. Eu tenho certeza que essa pessoa é você. Então, para que a gente possa sempre avaliar o nosso coração e a nossa conduta, a gente precisa passar esse filtro da vida, do andar em amor, do viver em amor, né. Eu estou compartilhando com vocês aqui o que é um devocional, que foi um devocional meu dos últimos dias, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, né. Então, viver uma vida que agrada a Deus é cumprir os mandamentos que Ele nos dá. E os mandamentos se resumem em amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, ao ponto de nós amarmos uns aos outros. Nós vivemos essa vida, né? A Bíblia fala que esse caminho, sobremodo excelente, é o melhor caminho que nós podemos viver. Né. E aí eu vou trazer outras referências aqui para você, só para você ficar convencido disso, mas lá em 1 João 4, 7 e 8, eu falo que essa é uma música que eu aprendi desde criança, desde pequenininha, eu cantava ela o tempo todo, era uma música que falava exatamente esse versículo: "Amados, vamos amar uns aos outros", 1 João 4, 7 e 8. "Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus." Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor,
Deus não está com amor. Eu tô aqui maravilhosa vestindo a minha camiseta do Verbo Connect. Eu não sou uma camiseta, eu tenho uma camiseta, eu estou com uma camiseta, certo? O amor não é assim. Deus, ele é amor. Deus não tem amor, Deus não está usando amor para agir em favor de alguém. Não, a Bíblia fala que Deus, ele é amor. É quem Deus é, a essência dele, quem ele é o próprio amor. Né? E lá em Romanos 5:5 diz o quê? Diz que esse amor, o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações, através do quê? Do Espírito Santo que nos foi dado. Então, querido, eu e você, nós somos salvos, nós já aceitamos a Jesus. Então, nós somos recriados, nós somos uma nova criatura. E a partir do momento que nós nos tornamos nova criatura, o nosso espírito é recriado, quem é que habita em nós? Deus, o Espírito Santo. O próprio amor passa a habitar dentro de nós a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, eu e você, nós temos o amor, o próprio amor habitando dentro de nós. E ele foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então, o que acontece? Para tudo o que for proposto na nossa vida, todos os desafios, os grandes e os pequenos, todas as situações das mais difíceis que nós vamos viver ou já vivemos, nós sempre vamos ter o próprio amor dentro de nós. E ele vai fluir através de nós. Por quê? Porque ele habita em nós. Deus é amor e ele habita em nós. E esse amor está no nosso coração e nós podemos fluir através desse amor. Então, isso é uma concessão, né? Algo que foi dado a nós. É algo que pertence a mim e pertence a você. Então, nós podemos viver uma vida de amor. E essa vida, querido, não é uma vida para amar a Deus. É uma vida, esse amor, ele é derramado no nosso coração para que nós venhamos amar uns aos outros. Então, nós vamos amar aqueles que estão perto, nós vamos amar precisamos, né? Nós somos chamados a amar aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que muitas vezes a gente ainda nem conhece. Já viu alguma experiência assim? De você receber alguém na sua casa que você nunca viu, mas você acolhe como se fosse um familiar seu, e você serve aquela pessoa, você cuida daquela pessoa que está passando por ali, muitas vezes só precisando de uma hospedagem, só precisando de um tempo ali. E é para isso que a Bíblia nos chama, para amar os de perto e os de longe. E mais do que isso, a Bíblia nos chama para amar quem? Para amar os nossos inimigos, para orar por aqueles, né, que são os nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam. A Bíblia nos chama para viver, não é um amor qualquer. É fácil a gente falar de amar quem a gente gosta, não é não? É fácil a gente falar. Amar filho, amar marido, amar mãe. Para alguns nem é tão fácil assim, até esses são difíceis. Mas para quem a gente gosta, para quem a gente tem uma conexão, para quem a gente se sente bem perto, é fácil a gente amar. Mas ainda assim existe esforço às vezes, porque até quem você mais ama pisa no seu calo, às vezes, né, faz algo que te chateia, mas a Bíblia nos chama para viver uma vida acima disso. E hoje, querido, eu quero realmente assim, eu e você, né, que nós possamos entrar nesse lugar de maturidade. É um lugar de maturidade, é um lugar porque todos nós estamos crescendo espiritualmente, certo? Eu estou crescendo espiritualmente, você está crescendo espiritualmente, e tem áreas da nossa vida que às vezes a gente cresce mais rápido do que outras, talvez porque tem assuntos que você gosta de ouvir mais, de estudar mais, de se aprofundar mais, de ler mais. Talvez tenham versículos que estão aí ó, na ponta da sua língua, porque você viveu algo sério de saúde, que você precisou crer em cura, e você tem isso muito fundamentado no seu coração. Eu sou curado e nada muda isso. E a doença pode vir que você bota ela para correr rápido. Então, tem áreas da nossa vida que muitas vezes a gente já cresceu. E tem outras que a gente precisa ainda se esforçar para desenvolver essa área. Então, eu tenho certeza que você ama o Senhor. Eu tenho certeza que você escolheu viver para agradar a Ele. Então, hoje eu quero colocar você aí para passar um filtro no seu coração e pensar: será que eu estou precisando estudar mais, me encher mais a respeito disso e entender qual é o nível de amor que Deus quer que eu viva, para que a gente possa viver exatamente isso, de ser reconhecido como discípulos de Cristo, para as pessoas olharem para nós e ver que nós estamos amando as outras pessoas. Independente da situação, nós estamos sempre escolhendo andar em amor com elas, né? Lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13
é o capítulo, né, para falar sobre amor. E você pode ler, estudar na sua casa, porque não vai dar tempo da gente ler tudo aqui, mas, querido, é para decorar, né. Eu falo que, a gente brinca, né, fala que na casa de vó, não sei você, mas na casa de vó, a Bíblia sempre ficava aberta no Salmo 91, né. Ficava lá aberta, eu falo que a minha Bíblia em casa, fica aberta no no 1 Coríntios 13. Eu gravei na minha aliança que quando eu fui casada, do lado de dentro da minha aliança tem gravado aqui 1 Coríntios 13. Tudo assim, eu tenho isso muito forte na minha vida, né, eu sempre busco ter isso guardado no meu coração, eu fico tentando me lembrar disso, porque eu aprendi, eu fui ensinada que esse é um lugar de segurança para mim, que não me faz errar, que quando a gente, consegue se colocar nesse lugar de amor, a gente se blinda de muitas coisas e a gente acerta mais do que erra, né. Então, 1 Coríntios 13 ele vai falar sobre esse amor e é legal que você leia, estude, mas eu queria chamar sua atenção para o comecinho do capítulo lá, o primeiro versículo mesmo, lá em 1 Coríntios 13, que também a gente canta músicas a respeito disso, é um versículo que muitas vezes está na ponta da língua, e ele fala: "Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum." E aí o capítulo continua, né. Mas eu queria chamar sua atenção aqui para isso. A Bíblia está falando de coisas que são parte da nossa vida cristã, né. O capítulo 12, Paulo está falando ali com a igreja a respeito dos dons, dos dons que precisam estar em operação dentro da igreja. Né, então falar em línguas, o dom de profetizar, aqui ele fala sobre você entregar tudo, né, fala de você queimar o seu próprio corpo por alguém, de você entregar todos os seus bens por alguém, são atitudes da nossa vida cristã, coisas que nós somos chamados a fazer. Mas, aqui Paulo nos adverte no sentido de que eu posso fazer muitas coisas que são práticas comuns de uma vida cristã, e se eu estiver fazendo isso sem amor, isso não vai estar valendo de nada. Não vai ter proveito algum nisso. Eu falo porque eu sou velha de igreja, eu sou novinha de idade, mas eu sou velha de igreja. Eu estou na igreja desde a barriga da minha mãe, né, eu sempre estive dentro da igreja, eu sempre congreguei, eu nunca deixei de estar, graças a Deus eu tive esse privilégio de não me desviar em momento algum dentro da minha vida cristã aí, então eu sempre estive ali aos domingos, às quintas, às terças, quando era adolescente eu morava dentro da igreja praticamente, estava de segunda a domingo dentro da igreja, então assim, eu tive esse privilégio, graças a Deus por isso. Mas querido, existiram muitas ações na minha vida nesse período todo que algumas coisas estavam no automático. E aqui a Bíblia é clara pra gente que se não há amor naquilo que a gente está fazendo, aquilo até acontece, mas não tem proveito. Aquilo não serve para nada. Né, então os dons, ele em operação dentro da igreja, ele precisa acontecer com uma atitude real no nosso coração de amor. Tudo que nós fazemos precisa estar, né, mergulhado aí, né, ele precisa estar com cheiro de amor, ele precisa estar impregnado desse amor que é a própria vida de Deus. Porque senão a gente começa a viver uma vida comum, fazendo aquilo que é lícito, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que uma vida cristã nos chama a fazer, mas não vai adiantar de nada eu trabalhar num projeto social. Eu tenho um projeto social lá no Brasil. Nós, graças a Deus, conseguimos implantar lá já há 9 anos, acontece, e nós saímos de lá e o projeto continua acontecendo. Por quê? Porque as pessoas foram inspiradas a viver aquilo. E é maravilhoso, querido, é maravilhoso você poder servir pessoas. Eu posso falar isso, assim, de boca cheia, porque eu amo fazer isso. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo servir pessoas. A nossa realidade era uma realidade lá muito carente, era a igreja no meio da favela. Então, assim, é maravilhoso você ver e você transformar a vida de pessoas, você tirar as pessoas daquele lugar de fome, de pobreza, de você entrar na casa de uma pessoa e você reformar a casa daquela pessoa, de você poder presentear alguém com um carro. Eu lembro de quando a gente ofertou a primeira moto, a igreja ofertou a primeira moto na vida de alguém para poder trabalhar, fazer. É maravilhoso. Mas, querido, se não tiver amor naquilo que a gente está fazendo, não tem proveito. É o que a Bíblia está falando.
Então não adianta a gente fazer, 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 se o nosso coração não estiver mergulhado desse amor. Agora sim, vamos falar, né, desse amor. Eu queria trazer para você hoje uma passagem, porque eu, por muito tempo, vivi esse amor que era maravilhoso, eu poder amar quem eu amava, que era maravilhoso eu poder amar quem estava perto de mim, que era maravilhoso eu poder amar aquela criança que estava passando fome, eu queria servir ela. Agora, eu queria chamar você para subir um nível nesse sentido, da gente poder amar muitas vezes aquela pessoa que a gente tem vontade de pegar pelo pescoço. Da gente amar aquela pessoa que de fato nos ofendeu, da gente amar aquela pessoa que a gente tem uma lista de coisas que a gente tem a dizer a respeito dela, de coisas que são reais, que ela fez contra nós, de marcas que ficaram na nossa vida, na nossa família, de coisas que muitas vezes a gente tem que ficar catando os caquinhos e consertando, porque uma pessoa trouxe ofensa para dentro de um relacionamento, de uma da nossa vida. Então a Bíblia, eu quero trazer isso para você, né? Para que a gente possa junto crescer. Abre comigo lá em Filemon. Eu quero ler com você. Nós vamos ler, olha que lindo, nós vamos ler hoje um capítulo todo da Bíblia, um livro todo na Bíblia. O livro de Filemon nós vamos ler hoje, todinho. O livro de Filemon, ele só tem um capítulo. E ele é maravilhoso, e eu queria poder ler ele com você. Se você conseguir abrir aí no seu celular ou, ou na sua Bíblia, porque como é um pouquinho longo, e eu queria ler todinho, se você puder acompanhar junto, vai ficar melhor. Então, lá em Filemon, vocês chegaram? Filemon, chegaram? Filemon, Novo Testamento, ali pertinho de Hebreus. Filemon, capítulo. Só tem um capítulo, capítulo 1. Vou começar a ler o primeiro versículo. Diz assim: então, aqui é uma carta de Paulo, né, para Filemon. E Paulo estava preso. E aí ele escreveu essa carta para Filemon. Então, vou começar lendo aqui o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo estava escrevendo uma carta para Filemon. E Filemon, ele tinha uma igreja que estava acontecendo na casa dele, né? Então, a casa dele estava sendo utilizada para uma igreja, para receber a igreja. E aí o versículo 4 fala: sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Luiz, se você puder continuar lendo para mim. Versículo 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Verso 10. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. E mais que um escravo, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você
como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Quer continuar, Kelly, a partir do 20? Pode ser, pode ser. Sim, irmão. Gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Versículo 21. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Bom, vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Então, Filemon, ele estava recebendo na casa dele uma igreja, e eu queria chamar a sua atenção de alguns versículos aqui, né? Então, existia Onésimo, que era um escravo dele, e aqui tudo dá a entender que o que aconteceu com Onésimo, que fugiu, ele fugiu daquele lugar e ele deixou algum prejuízo, provavelmente algo financeiro. Não sei se ele roubou, alguma coisa aconteceu ali que ele deixou um prejuízo e ele fugiu. Naquela época, um escravo fugir era algo muito sério. Eles podiam, inclusive, ter pena de morte, né? Então, eles podiam ser. Batiam nele, enfim, tinham punições ali e até poderia matar o escravo, porque para eles era muito sério um escravo fugir. Então, o que acontece? Ele traz algum dano para Filemão, Onésimo, ele foge e aí ele encontra com Paulo na prisão, e Paulo ali na prisão apresenta o evangelho para ele, fala com ele a respeito de Jesus. Ele se converte, Onésimo se converte ali. E o que é que Paulo está pedindo aqui para Filemão? Ele está dizendo: ó, eu estou te mandando Onésimo de volta. E eu quero que você receba ele agora aí. E agora não mais como um escravo, mas como um seu irmão, como alguém da sua família, como alguém da família de Cristo, porque agora ele está salvo. E eu queria chamar sua atenção aqui para o versículo 4, que ele fala assim, ó, a respeito de Filemão. Eu tenho ouvido do amor e da fé que tens. Então, assim, tem três cenários aqui, né, para a gente observar. A vida de Filemão, a vida de Onésimo e de Paulo. Que na nossa vida, cada hora a gente vai ser um, né? A gente vai ver situações onde cada hora nós vamos estar num lugar onde a gente está precisando de perdão, de transformação, de reconciliação. Muitas vezes a gente vai ser aquele que vai precisar estender a mão, ou que vão precisar estender a mão para nós, ou nós vamos ser como Paulo, aquela pessoa que está ali intermediando essa reconciliação, né? Então, ali no versículo 4, a respeito da vida de Filemão, Paulo está dizendo: olha, eu tenho ouvido a respeito do amor e da fé que você tem. Então era algo que estava sendo propagado, era algo que as pessoas que estavam ali perto dele viviam aquilo de uma forma tão intensa, recebiam daquilo da vida dele de uma forma tão intensa, que estava chegando até os ouvidos de Paulo a respeito do amor e da fé dele. E essa é uma forma com que eu quero ser conhecido, das pessoas olharem para mim e falar a respeito da fé e do amor que é vista, que é experimentada através da minha vida, né? Esse é o desejo de todos nós, né? E no versículo 7 ele fala assim: tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti o coração de todos os santos tem recebido ânimo. Então aqui de novo ele fala a respeito do amor que era notório na vida de Filemão e que estava fazendo com que as pessoas que estavam ali perto dele estavam recebendo ânimo, eles estavam sendo animados através da vida de Filemão e do amor que ele demonstrava. No versículo 9, Paulo fala assim: em vez de ordenar algo que eu poderia muito bem fazer, ele fala: eu prefiro pedir-te confiando no teu amor. Olha como fica marcado, como é marcado, né, essa evidência de Filemão viver uma vida de amor, de fato. Porque Paulo fala sobre isso: eu não vou mandar, eu não vou impor algo, eu vou confiar na sua atitude, no seu coração, né, que anda em amor. E no versículo 21, ele fala: escrevo-te confiando na sua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Então, não é qualquer pedido que está sendo feito, né? Ele está pedindo para que ele receba de volta um escravo que fugiu, que trouxe dano para ele, e ele está pedindo para receber ele como um irmão.
E Paulo fala, né, eu gerei ele como um filho. Paulo coloca ali, Onésimo como um filho amado, um filho que foi gerado, né, por ele. E eu não sei você, né, mas a gente, por vezes na nossa vida cristã, a gente precisa, né, de um colinho de pai, de uma pessoa que vai ser na nossa vida como um pai, como uma mãe, que vai apontar o caminho de Cristo para a gente mesmo, que vai pegar a gente no colo, que vai puxar nossa orelha, que vai ser um discipulador da nossa vida, né. E aqui Paulo foi essa pessoa para Onésimo. Ele resgatou Onésimo de um lugar de morte, de perda, de confusão, de perigo, que era o que ele estava vivendo, e colocou Onésimo no lugar aonde? Ele colocou Onésimo no céu, né, ele colocou Onésimo nesse lugar de salvação, né, ele colocou Onésimo na família de Cristo, na nossa família da fé. E aí, aqui a gente vê ali no versículo 16, ele fala para Filemão assim, e para receber Onésimo como um irmão amado, aí ele fala: "Humanamente, como também no Senhor". Então existem situações na nossa vida que nós vamos amar de uma forma humana, assim como eu amo minhas filhas, é um amor humano, é um amor de mãe. É maravilhoso. Eu amo com toda a minha força as minhas filhas. Mas quantas mães que são mães e que esse amor humano não é suficiente, né. Então, assim, o meu amor humano, ele não vai ser suficiente em algumas situações. Tem situações que eu vou precisar desse amor, que é o amor do tipo de Deus, que é o amor que foi derramado no nosso coração, que é Deus que está dentro de nós, que vai fazer com que a gente ame algo que a gente não consegue amar sozinho. Esse amor que está derramado no nosso coração faz com que a gente consiga amar além das nossas forças, além do que é lógico, além do que faz sentido, além do que é agradável, além do que a gente deve, porque tem situações que a gente deve qualquer coisa em troca, menos o amor aos olhos humanos. Não, você deve se vingar, talvez você pode ouvir de pessoas: "Não, mas não é justo o que ele fez com você não pode ser bobo, você não pode as pessoas não podem usar da sua inocência". Não, querido, a Bíblia está falando aqui de um amor que não é um amor humano, está falando que é um amor do tipo de Deus, né. Domingo eu estava dando aula para as crianças, e eu estava falando um pouquinho com eles sobre amor, e aí eu falei para eles: "A Bíblia fala que se alguém vem, né, querer um lado da nossa face, a gente tem que dar o outro", e eles ficavam assim: "Não, tia", eu falei: "Mas você tem que amar o seu amigo chato, aquele amigo que te provoca, você tem que andar em amor com ele". "Não, tia, eu tenho que dar um murro no meio da cara, eu tenho que não sei o quê". Por quê? Porque é o que faz sentido, é o que faz sentido natural, mas a Bíblia está chamando a gente para viver uma vida de maturidade, de um amor genuíno, que é o amor do tipo de Deus, onde eu cumpro todo o mandamento quando eu amo uns aos outros, com esse amor do tipo de Deus, não com o amor humano. Né, que é o amor que ele estava pedindo aqui para Filemão. Ele estava pedindo para Filemão receber Onésimo de volta. E aqui, infelizmente, não tem o fim da história, não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas, estudando e pesquisando, as pessoas acreditam que sim, que ele virou um bispo dentro da igreja e que Filemão cumpriu com aquilo que foi dito e cumpriu com excelência ao ponto dele de Onésimo servir dentro da igreja, né, não ser só um cristão, mas atuar ali diretamente. E é um capítulo maravilhoso que a gente consegue aprender muitas coisas, né, querido. E isso nos chama para esse lugar de colocar um filtro no nosso coração, nos nossos pensamentos e entender qual lugar, qual nível eu tô de maturidade com relação ao amor, né, porque com relação à fé, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho crido, o que eu tenho confessado, o que eu tenho aprendido, que é essencial e maravilhoso. Com relação à cura, com relação ao amor, que aqui essa história ela é basicamente uma história sobre perdão, sobre reconciliação, e não é uma história, né, é algo que aconteceu. Então é sobre reconciliação, é sobre um amor que perdoa, que acolhe, que recebe. E às vezes a gente vai estar nesse lugar de Paulo, né, talvez você não é hoje a pessoa que está ferida, talvez você não é a pessoa hoje que tá machucada ou que está precisando de perdão, que ou te ofenderam, que fizeram algo contra você como Filemão, porque Filemão com certeza estava magoado com aquela situação, no mínimo irritado com aquela situação, né. Talvez você está nesse lugar hoje, ou talvez não, ou você está no lugar de Onésimo, onde você fala: "Meu Deus, pisei na bola, e eu preciso que alguém, né, possa me dar uma nova chance". A gente sabe que em Deus a gente tem, mas a gente também precisa encontrar isso nas pessoas. E aí cabe o nosso papel também de ser como Paulo, esse reconciliador, aquela pessoa que vai pegar um
vai pegar o outro e vai dizer: "Vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos ajustar o que precisa. Deixa eu te mostrar o que é que tem de bom, deixa eu te mostrar o que é que mudou, deixa eu te mostrar qual é o arrependimento genuíno que está acontecendo aqui, que as suas emoções não estão te fazendo perceber", né, porque houve uma mudança ali na vida de Onésimo, houve uma mudança real, houve um arrependimento genuíno, a Bíblia fala de uma conversão, né. Então, muitas vezes a gente precisa só fazer com que a pessoa que está magoada, ferida, consiga enxergar essa mudança. Porque, querido, todos nós precisamos desse perdão. Todos nós, independente se é algo pequeno, se é algo grande. E eu falo que eu vivi isso na pele, porque quando eu saí de uma igreja que era, uma classe média alta, e eu fui para uma igreja na favela. E aí começa ok, estamos servindo e tal, só que chegou um momento que as pessoas que estavam chegando eram ex-presidiário, eram pessoas que estavam lidando que se converteram, a gente tem o rema prisional para falar disso, né. Que maravilhoso o trabalho do rema prisional que acontece dentro das cadeias. Mas essas pessoas que aceitam a Jesus ali, vão chegar na nossa igreja, sentar do nosso lado, no nosso banco. E eu vivi isso na pele. E eu vivi isso na pele ao ponto de ter pessoas que foram se achegando na nossa liderança, e que tinham um passado cabuloso, um passado negro, um passado, né, assim, obscuro. Então, assim, a gente precisa organizar o nosso coração, porque se a gente não tomar cuidado, a nossa primeira reação é achar que essa pessoa não deve estar ali do nosso lado. A primeira reação é querer tirar minhas filhas de perto. Né, claro que eu estou falando de uma mudança, de uma conversão, eu estou falando de algo notório, eu estou falando de uma mudança genuína, eu estou falando de frutos, de uma vida de frutos, né, dessa mudança. Mas eu vivi isso, onde eu tive que organizar o meu coração para acolher pessoas, que tinham uma conduta imoral no passado, hoje como irmãos. E foi maravilhoso viver isso, porque eu vivi de verdade, eu vivi de coração e eu vi, porque como foram anos, eu consegui ver essa transformação real, palpável. De todos? Não, mas de muitos, né. E nós precisamos ser essa ponte que vai conectar essas pessoas a esse amor, né. Agora vamos falar da nossa vida real, vamos falar do nosso dia a dia, né, para trazer para a nossa prática. Querido, tem 2 livros que eu não sei se você já leu, mas tem que ser cabeceira nossa, na minha opinião, que é o Amor, Caminho para a Vitória, que vai falar exatamente sobre isso que a gente está conversando, e o Evite a Armadilha da Ofensa. E no livro Evite a Armadilha da Ofensa, ele fala exatamente sobre, que é inevitável que nós vamos ficar ofendidos. É inevitável que eu e você, em algum momento da nossa vida, nós vamos ficar muito feridos, frustrados, as pessoas vão nos machucar, as pessoas vão trazer dano para nós. É inevitável, porque nós vivemos num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, num ambiente de igreja. Se eu pedir, não levanta a mão, não levanta a mão, mas se eu pedir aqui para levantar a mão, com certeza, quem aqui já se feriu com um pastor? Quem aqui já ficou chateado com algum líder? Quem aqui quase já saiu da igreja por causa de um problema de relacionamento dentro do meio cristão, dentro da nossa igreja? Eu vi a minha igreja de quando era criança passar por divisão mais de uma vez, e de pessoas ali se ofenderem em um ambiente ruim por pessoas imaturas. E querido, se a gente se apega nessas ofensas, se a gente abraça isso, se a gente não entra nesse lugar de perdão, se a gente não entra nesse lugar de andar em amor, sabe o que acontece? A gente se perde. A gente perde o plano e propósito de Deus na nossa vida. Eu posso citar vários nomes de amigos que estão assim hoje, frustrados, perdidos, que me ensinaram sobre quem Deus é e que hoje não sabe mais nem onde Deus está. Por quê? Porque acolheram a ofensa, acolheram aquilo que pesou mais do que podia. Só que quando a gente escolhe viver essa vida, que é agradar a Deus, cumprindo esse mandamento de amar uns aos outros, querido, a gente aprende a se proteger, a se blindar. E qual é esse lugar? É o lugar aonde você vai rapidamente tirar as ofensas. Você vai sempre olhar para o outro esperando o bem e não o mal. Você vai sempre olhar para o outro e dizer: tudo bem, eu sou mais maduro do que ele ainda está crescendo na fé, eu posso perdoar, eu posso recomeçar, eu posso deixar isso para lá, eu posso não me importar. E a gente vai aprendendo junto com quem? Com o Espírito Santo. É fácil? Não. É uma decisão, é o que a gente precisa decidir, mas é o Espírito Santo, até quero deixar com vocês 2 versículos finais aqui. Lá em Efésios, no capítulo 3,
versículo 16 e 17. Efésios 3, 16 e 17. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Fala assim comigo: fortalecidos com poder. Eu e você, nós vamos ser fortalecidos com poder pelo Espírito dentro do nosso homem interior. Assim, habite Cristo pela fé nos vossos corações, estando arraigados e fundados em amor. A Bíblia fala que esse amor que está em nós, ele nos habilita, ele nos fortalece com um poder, aonde naturalmente não é possível, humanamente não é possível, mas através do Espírito Santo, querido, qualquer coisa pode ser perdoada. Da mais séria possível, pode ser perdoado. Não de uma forma natural, mas por causa do amor de Deus que está em nós, do Espírito que habita em nós. E lá em 2 Timóteo, o capítulo 2 versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós recebemos, Deus nos deu esse espírito de amor. Então não é de uma forma comum que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir fazer isso de uma forma espiritual mesmo, através de Deus, do Espírito que está em nós. E a gente precisa estar forte nisso, querido, porque na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho, naquilo que a gente faz no dia a dia, as pessoas vão fazer injúrias contra nós, as pessoas vão nos difamar, as pessoas vão falar mal a nosso respeito, às vezes com razão, às vezes sem razão. As pessoas vão nos ofender, familiares, pessoas próximas, um filho pode te trair, seu marido, alguém que você confie plenamente, o seu irmão, sua irmã, as pessoas vão nos ofender. Só que nós precisamos ser rápidos para lançar isso fora e ficar com esse amor que está em nós, que habita em nós e dizer: Deus, eu preciso liberar perdão. Pai, me ajuda. E a gente vai pedir ajuda ao Espírito Santo. E assim como a nossa vida de fé é essa, em fé nós vamos viver em amor. E querido, é algo palpável, é algo real, é algo que Deus sara a ferida do seu coração. Assim como a pessoa que viveu um luto, ela precisa ser sarada daquilo, porque por muitos momentos aquilo é latente, aquilo parece que você revive aquilo intensamente por diversas vezes, mas quando a gente entrega aquilo a Deus, ele coloca um bálsamo naquele lugar e a gente volta a viver. Eu falo porque eu vivi isso, eu experimentei disso. Meu castelinho desmoronou. Porque há anos atrás eu perdi meu irmão, jovem, com 31 anos, deixando 4 filhos. E foi uma situação assim para nossa família terrível, terrível, porque você falava, meu Deus, cadê Deus nessa história? Porque não tinha nada, estava tudo tão maravilhoso, vivendo a melhor fase da nossa vida. E da onde que isso veio? E a gente começa a procurar, procurar, procurar. E o bálsamo vem no nosso coração, aquieta as nossas perguntas, os porquês, por que que eu tenho que passar por isso, por que que eu estou vivendo isso, mas como, mas não é justo. E quantas vezes a gente vai viver isso? Onde você vai falar, não é justo e não é justo mesmo. Eu não merecia, e não merecia mesmo. Mas chegou, a ofensa chegou, o dia mal chegou, a dor chegou, mas o amor, querido, de Deus em nós, ele é esse bálsamo, ele cura a gente, e de uma forma que não se explica, de uma forma sobrenatural, acima do que o nosso entendimento pode entender. Esse amor, ele se manifesta em nós. E a gente pode viver uma vida leve, onde a gente perdoa, onde a gente deixa para trás, onde a gente esquece. Eu esqueci que meu irmão faleceu? Lógico que não. Dentro de casa, numa situação palpável? Lógico que não. Mas eu entro na casa da minha mãe, ela mora no mesmo lugar, a gente celebra aniversários, natais, celebrava, né? Agora eu tô longe. Mas a gente convivia naquele ambiente e aquilo não era mais uma lembrança. O dia mal não era mais uma lembrança. Mas tudo que a gente viveu de maravilhoso naquele lugar era. Por quê? Porque esse amor cobre tudo, cobre, transpassa tudo, tá acima. É inexplicável, mas a gente precisa desejar viver isso. Porque se a gente não desejar viver, nós não vamos experimentar. O amor vai estar aqui, habitando em nós, e não vai ter como ele se manifestar. Porque a Bíblia fala que nós precisamos, é uma decisão minha e sua, nós precisamos nos levantar e falar: pronto, decidi, eu vou amar quem está aqui do meu lado, eu vou amar essa pessoa.
E muitas vezes a gente fica ali num julgo desigual, né, porque você tem o próprio Deus habitando em você, e às vezes você tá tendo que amar alguém que não tem Deus, que não vai devolver esse amor de volta para você, porque essa pessoa tá morta espiritualmente, ela não tem isso que você tem. Ou não, ou é alguém nascido de novo, mas que tá aí adormecido, né, que tá um bebezinho ainda espiritual, não cresceu, não amadureceu. Mas nós somos chamados para viver essa maturidade, querido. Se Deus está trazendo isso a você, é para que eu e você nós possamos nos despertar para isso. Porque esse caminho é um caminho de segurança. Esse é um caminho que vai preservar a nossa vida, que vai nos blindar. Você vai viver leve, você vai viver, vai correr sua carreira com leveza. Você vai viver a sua vida pessoal, porque a gente está falando aqui de coisas um pouco mais distantes. Mas, querido, o nosso bem mais precioso é a nossa família. E nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, nosso marido. Nós precisamos amar os nossos pais. E não estou falando de um amor comum, estou falando desse amor que a gente está conversando. Nós precisamos amar além das diferenças, amar além das marcas que deixaram em nós. Nós precisamos amar, perdoar, conviver, como Onésimo que foi trazido para perto de volta. Não é amar longe, é amar junto. E o Espírito Santo vai fazer aquilo que você e eu falamos para ele, desejamos, pedimos, oramos, confessamos. Então, que hoje possa ser realmente uma virada de chave na nossa vida, para que a gente venha soltar pesos, né? Soltar coisas aí que podem estar sendo realmente um fardo na nossa vida pela essa falta de perdão ou por não andarmos em amor com situações específicas, né? Eu queria orar com você. Pode Posso fazer isso com você agora? Posso orar por você? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Deus, ela é poderosa. Obrigado porque a sua palavra, Deus, ela é infalível, Senhor. E nós cremos em tudo aquilo que nós lemos aqui, Pai. Nós cremos que o seu amor, ele lança fora todo medo. Nós cremos que o seu amor, ele é maior do que tudo que nós podemos pensar, tudo que nós podemos sentir, Pai. Nós sabemos que o seu amor, ele é perfeito, Pai. Nós cremos que o seu amor, ele habita em nós, o teu espírito está em nós. E por isso nós podemos fluir nessa vida de amor, Pai. E agora eu oro, Senhor, por cada um desses irmãos aqui, Pai. E eu declaro o Teu Espírito Santo falando com eles, trazendo à memória coisas que precisam ser perdoadas, situações que precisa ser esticado esse amor, onde nós precisamos declarar coisas, trazer pessoas para perto, onde nós precisamos trazer conversas para a mesa de novo, onde nós precisamos abrir caminho, Senhor, e viver de fato uma vida de amor, do tipo de amor que está no nosso coração, o amor do tipo de Deus mesmo, Pai. Nós queremos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós podemos, através do Teu Espírito Santo nós podemos, Pai, e eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos viver esse amor que te agrada ao ponto de cumprirmos todo o mandamento, amando as pessoas como o Senhor nos amou, com um amor genuíno, com um amor incondicional, com um amor que não mede esforço, com um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, andando em bondade, em benignidade, Senhor, sendo compassivo, Senhor, que nós possamos ter palavras de amor, que nós possamos ter ações de amor, que as pessoas possam olhar para nós, Pai, e de fato enxergar essa vida que agrada ao Senhor, porque nós não entramos na armadilha da ofensa, da falta de perdão, nós não entramos nesse lugar de guardar rancor, raiva, de querer fazer justiça, Pai, mas nós escolhemos te obedecer, nós escolhemos te agradar e confiar na tua palavra que diz que é melhor amarmos, que é melhor vivemos essa vida de amor, o amor do tipo de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos é revelada. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. E eu declaro, Senhor, o teu Espírito Santo agindo em favor de tudo aquilo que nós temos confessado e declarado diante do Senhor, Pai. A nossa família pertence ao Senhor, Pai, e nós vamos ser como pessoas valiosas nas tuas mãos, Senhor, para exalar o teu amor por onde nós passamos. Começar da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho e por onde nós passamos, Senhor, que sejamos essa marca. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, que essa palavra venha de fato ser revelada ao nosso coração e que venhamos viver ela na plenitude do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém.